Bom, o que eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje é uma limpeza de manutenção nesse Akamatsu, né? Fazer uma limpeza, não sei se vocês perceberam que ele está num vaso de madeira, que é um vaso de treinamento próprio, que eu mesmo escolhi para fazer isso. Eu quero que a madeira apodreça com o tempo e eu que as raízes fiquem bem aparentes. Mas o meu trabalho com vocês hoje aqui é tentar mostrar para vocês a respeito de manutenção, né? Manutenção de bonsai. O que seria manutenção de bonsai? Manutenção de bonsai é fazer aquela conservação, né? Limpeza de ervas daninhas, limpeza de agulhas velhas, fazer uma boa limpeza, uma boa manutenção. Inclusive aproveitar também para fazer a adubação, né? Eu tenho notado por aí também que o pessoal ainda está com muita dúvida a respeito de adubação. Gente, a adubação não é uma coisa assim, não é um bicho de sete cabeças. É muito simples, né? Quando se aduba, como se aduba, por que se aduba. Procurem fazer sempre essas perguntas que vocês vão conseguir chegar a um resultado, né? Tirar toda essa dúvida. Adubação, o que seria? Seria a reposição de nutrientes que a planta perde ou ela consome durante um certo período, né? Normalmente se faz a adubação, dependendo do tipo de adubo, uma vez por mês, ou quando for aquela adubação de liberação lenta, tipo osmocote, que é de 3 a 9 meses, dependendo da necessidade de cada um. Então não tem muita dúvida, né? Então, só para esclarecer para vocês, o ideal é que vocês façam a adubação para que a planta tenha força e tenha resistência e a gente possa poder, quando chegar o período de fazer o replantio, a planta esteja saudável, né? É simples. Agora, não tem aquela coisa, tem que ter um adubo específico. Não, tem que adubar, entendeu? Químico, orgânico, ou inorgânico, ou foliar, tem que ser adubado, entendeu? Essa adubação, ela deve ser feita sempre naquele período de dilatação da planta. Não precisem ficar assim com aquela coisa, passou da época de adubar. Olha, faça a adubação, aprendam a entender o ciclo da planta, qual o período que ela consome mais adubo, qual o período que ela vai entrar em dormência, que você não vai precisar estar adubando. Isso é o básico, né? Aprendendo o básico, pronto, vocês mataram toda a charada da adubação. Eu, por exemplo, gosto de fazer uma adubação variada. Eu não procuro fazer só um tipo de adubação, porque senão a planta acaba acostumando com determinado tipo de adubo, e o dia que eu não tiver, ela vai sentir falta, ela vai sentir. Não quer dizer que a planta vá morrer, mas ela vai sentir, né? Isso é normal, ela vai estar se ajustando, se adaptando àquele novo adubo. Então a dica que eu dou para vocês é sempre essa: alternem a adubação. Um mês adubação química, um mês adubação orgânica, espera um pouco, faça uma adubação foliar, procurem seguir sempre a recomendação do fabricante. Na dúvida, não aduba, simples, e procure uma pessoa com mais experiência para te orientar. É comum se matar muita planta por excesso de adubo, porque infelizmente o pessoal ainda não entendeu como funciona o princípio da adubação. Mas é importante que se faça adubação sim, naqueles períodos, primavera, verão, até meados do outono é essencial se fazer a adubação. Não precisa ficar, eu não tenho Thai Gold, eu não tenho osmocote, eu não tenho farinha de osso, eu não tenho torta de mamona, eu não tenho bocashi, tá? Independente disso, façam sempre a adubação, tá? Para que a planta, quando chegar naquele período de replantio, ela esteja saudável para se fazer o replantio. E se a planta estiver debilitada, o risco de perder a planta é muito grande, tá? Então, só para esclarecer vocês, né? Eu já comentei isso em outros vídeos anteriores, eu notei que o pessoal parece que ainda tem dúvida, então volto a bater na mesma tecla. A adubação não é de coisa difícil, é questão de vocês se adequarem à adubação, tá bom? Então, a dica, mais uma vez, vai adubar? Primeiro faz uma pré-rega, molha bem o substrato, tá? Deixa ele bem encharcado. Aí em seguida vocês vêm com a adubação sempre nas beiradas do vaso, nunca no pé da planta, tá? Nunca no pé da planta, tá?
Fez a pré-rega, fez a adubação e faz novamente uma segunda rega. Não é tão difícil. Talvez muitos de vocês até não saibam, né? A adubação, o Thai Gold, por exemplo, que trabalha com fungos, né? O ideal é trabalhar com ele enterrado. Pega-se um hashi, fura, coloca o adubo, enterra novamente. Porque ele é fotossensível à luz. A luz pode acabar matando os fungos que são benéficos, tá bom? Não é muito difícil, tá? Só para esclarecer a respeito da adubação. A rega também, eu acredito que ainda tem muita gente que tem dúvida. Mas vamos deixar para uma outra oportunidade, tá bom? Senão a gente acaba batendo na mesma tecla e falando novamente de assuntos que já foram comentados em vídeos anteriores. Para isso, é só voltar novamente, procurar, põe as dúvidas, né, no meu canal. Eu posso até demorar um pouquinho, mas eu vou responder da melhor maneira possível. Tá? Se precisar, farei novamente outro vídeo explicando novamente aquele assunto em questão. Tá bom? Aqui no caso, como eu falei para vocês, eu vou fazer só uma manutenção. Tirar a erva daninha que nasceu no substrato. Ó. Que a erva daninha também, ela acaba consumindo aquela adubação que vocês colocaram na planta. Porque na verdade, ela como um vegetal, ela vai consumir o mesmo adubo que você colocou para a planta. Tá? Então o ideal é você procurar controlar essa erva daninha. Tá? Porque senão você vai acabar dando, em vez de estar adubando a planta, você vai estar adubando a erva daninha. Ela vem com mais força do que a própria planta. Tá? Então procurem fazer sempre que perceberem o que precisar, faça essa manutenção. Ó. Se sair um pouco de substrato, a gente repõe novamente o substrato. Tá, ó. É importante fazer sempre essa manutenção, não só no vaso de treinamento, como no próprio vaso de bonsai. É importante estar fazendo essa manutenção para evitar, principalmente, eu acho que boa parte de vocês já conhece essa mini brilhantina, né? Eu acho que todo mundo que cultiva bonsai tem essa erva daninha. Bom, feita a manutenção, tá? O que a gente vai fazer em seguida? Eu vou pegar um alicate. Vocês já perceberam que o meu vaso de treinamento, como é de madeira e eu fiz de propósito, ele já está começando a abrir. Só que eu não quero que ele abra antes do prazo. Então o que eu vou estar fazendo? Isso tudo faz parte também da manutenção. Tá? Nessa manutenção a gente vai aproveitar para verificar tudo que tiver de ser feito na planta, para a gente não ter que estar, vamos dizer assim, acumulando muita coisa. Então se eu não passar esse arame agora, ele pode abrir antes do prazo, antes do período que eu quero. Então o que eu vou fazer? Vou dar um socorro aqui, olha. Só para que esse vaso não abra antes do prazo. Tá? Pronto, fiz um socorro, tá bom? Ó, passei um arame de alumínio, só para que ele não abra antes do tempo. Vou dar mais um reaperto aqui, ó. Tá? Eu não quero que ele abra antes do tempo. Agora, em seguida, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar eliminando aqueles galhos que não vão ter necessidade. A gente fala assim, aquele galho que não está no projeto. Se ele não está no projeto, o que ele está fazendo ali? Ele está consumindo energia. Ele está consumindo energia que deveria estar indo para um outro galho que talvez já esteja mais preparado para o nosso projeto. Tá? Bom, para quem não sabe, esse aqui é o Akamatsu, né? É o pinheiro vermelho japonês. Então o que a gente vai estar fazendo? Não tem projeto para essa planta ainda. Essa planta é uma planta que ainda está em fase de desenvolvimento. Mas alguns galhos, algumas brotações, a gente já pode estar eliminando e fazendo a limpeza. Como é uma planta para comércio, desculpa, eu acho que deve ter dado alguma falha ali. Como é uma planta para comercializar,
e uma planta também para experiência, então eu só vou fazer a limpeza para que a planta ela também não fique tão abandonada e tão largada, para que ela já tenha pelo menos quem for adquirir essa planta, pelo menos ela já está bem encaminhada para algum tipo de trabalho, tá bom? O que eu vou estar fazendo aqui é somente uma limpeza, tirando algumas agulhas velhas, brotação que eu vejo que não vai ter necessidade, né? Como eu falei para vocês, que aquela brotação que não vai estar no projeto, ela simplesmente vai estar roubando energia. Ela vai estar deixando, a energia que deveria ir para um galho que a gente poderia estar aproveitando, ele não vai estar indo, então não vai estar desenvolvendo. Então a gente faz uma pequena limpeza, ó. Tá? Com essa limpeza também, a planta vai começar a respirar mais, entra mais luz, então ela vai ter mais brotação, ela vai ter mais vigor para desenvolver, né? Então esse é o ideal de fazer essa limpeza, tá? Ó, eu gosto de deixar também as agulhas, quando eu faço essa limpeza, tanto do pinheiro negro como do pinheiro vermelho, eu gosto de deixar essas agulhas em cima do substrato, que é para ajudar a deixar o substrato um pouco mais fresco e também ajudar na formação da micorriza, tá? Só para lembrar para vocês, eu não sou especialista em pinheiro negro nem em pinheiro vermelho, eu cuido dos meus, tá? Aquele pessoal que tiver interesse em conhecer um pouco mais do pinheiro negro, em alguns vídeos anteriores eu já indiquei o meu colega lá, o Renato Bocabello, né? Quem não conhece, dá uma procurada no Google aí, ó, Estúdio Bocabello, só para conhecer um pouco do trabalho que é realizado lá no Estúdio Bocabello, tá? Eu não sou um dos melhores alunos não, só para esclarecer vocês, viu? Porque a hora dessa o Renato me mata. Mas, gente, ó, importante é que vocês forem praticar o bonsai, importantíssimo é que vocês tenham em mente na cabeça o seguinte: a arte bonsai é a arte da paciência. Se a gente não tiver paciência e dedicação para praticar, não é bom nem começar, porque ele vai cobrar. Algumas plantas são muito difíceis de ser cuidadas, né? Elas vão cobrar muito de vocês. Outras plantas vão ter uma manutenção mais fácil, tá? Mas é importante que vocês entendam uma coisa. Tem que ser persistente. Se vocês gostam, tem que ser persistente. Eu, com esse meu trabalho, eu estou tentando, né, esclarecer um pouco vocês da maneira, vamos colocar assim, de uma maneira bem popular, né? Para não entrar em detalhe muito técnico, porque senão acaba confundindo a cabeça. Existem detalhes técnicos que para quem já não tiver, para quem está ainda como aprendiz, como iniciante, acaba não entendendo nada, vai dar um nó na cabeça de vocês, tá? Então vou tentar falar bem essa língua assim, bem, vamos dizer assim, bem fácil de ser entendido, para ficar mais fácil para vocês compreenderem algumas coisas. Esse trabalho de pinçagem, por exemplo, olha, seria retirar algumas agulhas velhas, retirar algumas brotações que não tem necessidade. Esse trabalho é importantíssimo de ser feito, viu? Pinheiro negro e pinheiro vermelho são plantas muito tradicionais no Japão. E praticamente no mundo inteiro, todo mundo conhece, todo mundo quer ter o pinheiro negro. Não é uma planta difícil de se cuidar e de se cultivar, não. É questão de vocês pegarem, entenderem o ciclo da planta para poderem estar fazendo todos os procedimentos no período certo. Infelizmente, em algumas regiões do Brasil, essa variedade não vai, por conta de muitas vezes não ter frio, né, para ele entrar em dormência. E se não tiver frio, não dá para se fazer alguns trabalhos com pinheiro negro com vermelho. São Paulo, Curitiba, em algumas regiões mais frias, ele vai muito bem, desenvolve muito bem. No Rio de Janeiro, eu já tive colegas que falaram que o pinheiro negro não vai muito bem lá, não sei, né? Talvez dependendo da região do Rio, pode até ser que ele desenvolva muito bem, principalmente na região serrana do Rio, Petrópolis, Teresópolis. Eu acredito que nessa região pode ser que ele desenvolva bem por conta do clima, mas não sei.
quem for do Rio de Janeiro que estiver assistindo esse vídeo e conheça alguém que está produzindo pinheiro negro lá em alguma região, pode estar entrando em contato comigo, que eu vou ficar até muito grato de saber como que está. Na região norte e nordeste também é uma região um pouco complicada, que lá não tem frio, né? É calor o ano inteiro. E o pinheiro negro precisa do frio para a gente poder estar fazendo alguns trabalhos nele. O negro e o vermelho, tá? Só estou fazendo aqui uma limpezinha rápida para tentar explicar para vocês um pouco do trabalho de manutenção em planta, né? Ó, eu fiz uma leve manutenção nele, tá? Para não tomar muito tempo, né? E o que eu queria dizer para vocês, agora nós vamos fazer uma manutenção, tá? Uma adubação. A adubação eu vou estar usando o 414-8. Não é o indicado, mas vamos dizer assim, é o que eu tenho. É o que eu tenho para hoje. Ó. Tá? Esse 414-8, ele é um adubo... É um adubo mais farelado, então ele tem uma absorção mais rápida pela planta, então tem que se tomar um pouco mais de cuidado com ele. Fiz a adubação, em seguida vou fazer uma rega, ó, procurar molhar bem a parte onde eu fiz a adubação, tá? Estou vendo também o pessoal com muita dúvida quando chegar perto da época do replantio. Precisa fazer o replantio. Gente, olha, o replantio, a gente só vai fazer o replantio da planta, a gente só vai fazer quando a planta estiver bem saudável. Se a gente perceber que a planta está debilitada por falta de adubo ou qualquer outro tipo de enfermidade, a gente não faz o replantio. A gente vai tratar da saúde da planta e no ano seguinte a gente vai fazer o procedimento. Não é uma sangria desatada. Então, se essa planta estiver debilitada e chegar o período de fazer o replantio, eu vejo que ela não pode ser feito o replantio, eu não vou fazer. Eu vou deixar para o ano seguinte. Primeiro eu vou tratar da saúde da planta. Porque o risco de eu fazer um replantio, mexer nas raízes com essa planta debilitada, o risco de perder essa planta é muito grande. Tá? Então, fica a dica para vocês. Se a planta está debilitada por um motivo qualquer, não faça o replantio, deixa para o próximo ano. Procure ajuda de um profissional da área. Eu estou sempre à disposição para o pessoal que tiver alguma dúvida, né? Aí vocês tirem a dúvida primeiro, mas não façam o replantio. No máximo que vocês podem estar fazendo é o falso replantio, que eu já mostrei num vídeo anterior também como que é feito. Isso não tem problema, tá? Porque vocês não vão estar mexendo nas raízes, vocês só vão estar completando o substrato e passando aquela planta para um vaso maior. Aí não tem problema, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha orientação. Vou pedir novamente para vocês darem um joinha lá no meu canal, dar uma curtida e ajude eu a continuar com esse meu trabalho. Como eu falei para vocês, ainda temos muita coisa pela frente para ver. Eu estou aproveitando esse período de quarentena para fazer alguns tipos de trabalho. Eu vou estar sempre à disposição do pessoal que tem interesse em aprender, tem interesse em continuar com a arte bonsai. Eu vou estar à disposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar colocando lá no meu canal, ou estar entrando em contato direto comigo pelo Facebook ou pelo WhatsApp, aqueles que tiverem o meu WhatsApp, tá bom? Eu conto com vocês para a gente continuar esse trabalho. Aqueles que realmente gostem de bonsai e querem continuar praticando essa arte, eu estou à disposição para ajudar. Eu ainda, como falei para vocês, ainda tenho muita coisa ainda para fazer pela frente. Eu só estou esquentando o motor. Assim que a gente já estiver bem preparado, eu quero ver se eu consigo passar para vocês o maior número de informação possível para que vocês se tornem mais um bonsaísta, mais um colega nosso de trabalho e ajude a gente a trocar informação, que é o que nós estamos precisando, tá bom? Um forte abraço para vocês, uma boa sorte e até o nosso próximo trabalho.